Direto da redação. O governo está estudando a participação de profissionais autônomos no Minha Casa Minha Vida. O objetivo dessa medida é permitir que motorista de Uber, cara que tem, por exemplo, uma barraquinha, que tem renda, ele tem renda para participar, para comprar imóvel pela Minha Casa Minha Vida, mas ele muitas vezes não consegue por não ter carteira assinada. Então o governo está estudando mecanismos para permitir que esses profissionais também possam entrar no programa. A reportagem é de Sayonara Moreno. Está em estudo uma forma para trabalhadores de aplicativos sem renda fixa e autônomos comprovarem renda para adquirir imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. É o que adiantou o ministro das Cidades, Jader Filho. Elas têm renda, mas elas não conseguem fazer a comprovação da renda, porque o motorista do Uber, o catador, os autônomos todos, porque eles acabam não tendo a carteira assinada e não conseguem fazer essa comprovação. Então, nós estamos buscando fazer isso aí, modelar, junto à Caixa, um programa que possa atender a essas pessoas para que elas possam também ter acesso ao FGTS, ao financiamento do Minha Casa Minha Vida. Porque a gente sabe que essas pessoas têm pressa, essas pessoas que querem também ter o direito ao sonho da casa própria, e a gente vai correr quanto antes aí a levar isso para a Casa Civil e para o presidente Lula, para que nós possamos atender esses brasileiros. A declaração foi dada nesta quarta-feira a veículos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Segundo Jader Filho, o assunto ainda está em discussão e precisa ser afinado com a Casa Civil. Ainda no contexto do novo Minha Casa Minha Vida, o titular do Ministério das Cidades também disse que a pasta da Gestão e Inovação realiza um levantamento para saber quantos e quais imóveis e terrenos da União estão desocupados. A ideia é destinar para o programa habitacional do governo. É um incentivo que o presidente tem dado, uma recomendação grande, uma orientação grande que ele tem dado a mim, a ministra Esther Dweck, para que os terrenos do governo federal, os prédios do governo federal, que não estejam com a sua utilização social, cumprindo com a sua função social, que eles possam ser utilizados por Minha Casa Minha Vida. E com isso, obviamente, você tendo uma vantagem enorme, porque muitos desses terrenos estão no centro das cidades, estão com uma localização maravilhosa. Jader Filho destacou que até este mês, cerca de 310 mil unidades foram cadastradas no sistema da Caixa Econômica Federal para novos contratos do Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Essa medida aqui vale a pena que eu dar uma desdobrada nela, só como informação complementar. Quando se fala ali em profissionais autônomos, não está se falando apenas em motorista de Uber e pessoas que têm comércios, ambulantes, nada disso. Está falando nisso também, está falando em motoristas de Uber, em autônomos, está se falando também em entregadores de iFood, uma série de outras profissões que poderão ser inseridas nesse novo formato do Minha Casa Minha Vida. E a outra medida que o governo está anunciando aí, mais duas medidas no âmbito do Minha Casa Minha Vida que vale aqui ser citada. Primeiro, terrenos ou prédios da União que estejam sem utilização em áreas centrais. Eles serão transformados também em habitações do Minha Casa Minha Vida. Então vai parar com essa história de estar construindo conjunto habitacional lá no caixa-prego, quando o cara trabalha na área central, e deixando a área central apenas como feudo, reduto de prédios luxuosos. Não. Se tem um prédio da União que está na área central, o governo vai transformar em casas para o Minha Casa, em apartamentos, ou se é um terreno grande, em casas do programa Minha Casa Minha Vida e destinar essas famílias. A medida é excepcional, porque o governo tem muitos prédios. Já pensou quantos prédios tem, por exemplo, o INSS de empresas aí que não pagaram, não contribuíram, ficaram devendo a Previdência, e esses imóveis depois eles são encampados, eles vão a leilão? Não. Alguns vão a leilão, mas outros eles podem, têm condições, ali vai ser construído conjuntos habitacionais. E outra medida também, outras duas medidas que eu acho muito interessantes nesse programa: colocar placas de energia solar e aquecedores de água em alguns imóveis. Porque quando você tem placa de energia solar, você alivia o bolso do mutuário com a concessionária de energia, que é uma sangria.
e você coloca ali aquecedor de água, com aquecedor de água, chuveiro elétrico é o que mais gasta energia, a maior fonte de consumo de energia nas casas. E a segunda medida, construção de apartamentos. Segundo o que foi anunciado pelo presidente, os apartamentos terão também varandinhas. Vai se colocar varandinha nos apartamentos. Então, assim, são medidas muito interessantes dentro desse programa Minha Casa Minha Vida. No centro do Rio de Janeiro tem um monte de prédios, rapaz, prédios da União que estão abandonados. Muitas vezes são até alvos de invasão, são invadidos, são ocupados. Então, transformar isso em moradia para as pessoas, corretíssimo esse novo formato do programa Minha Casa Minha Vida.